Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo estejam com todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta transmissão posteriormente, ao longo do tempo, não sei quanto tempo. Espero que essa transmissão chegue ao máximo de pessoas possíveis, e que Deus possa abençoar, a cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã, que estará nos acompanhando, nesses minutos, e é o desejo do meu coração. Esta transmissão tem como objetivo de ajudar, a todos, aqueles que vão ouvir, vão acompanhar conosco, Não tem o objetivo de fazer competição, querer apresentar nada disso. O objetivo é para que todos possam ser abençoados, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quero dar uma nota também, chegou ao nosso conhecimento, e ele está fazendo isso, ele fez um YouTube para querer competir, para querer mostrar algo que não é e tal. Não. Esse canal nós já temos há mais de 7 anos, Só que eu não estava assim transmitindo, nada, tudo tem seu tempo determinado, conforme diz Eclesiastes capítulo 3, Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo de a gente chorar, há um tempo de em Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para tudo. Então chegou o tempo, de a gente falarmos um pouco, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que nós cremos, defendemos, e aquilo que a gente não sabe, Deus com certeza no seu tempo vai elevar, Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus, Cada um de nós, por mais que nós façamos, a gente não faz nada. Contudo, que espero que seja de ajuda, para aqueles que vão ouvir, Para os críticos, os blasfemadores, eu só rogo as bênçãos do Senhor, porque cada semente produzirá conforme a sua espécie, está escrito lá em Gênesis capítulo 1, Cada semente produzirá conforme a sua espécie, E contudo, que Deus possa abençoar todos aqueles que estão ouvindo, e é o desejo do meu coração neste dia, com as bênçãos do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Em seguida eu vou tomar uma palavra aqui da palavra do Senhor Jesus. Pai Celestial, neste momento, mais uma vez, estou aqui na Tua presença, Senhor, rogando as Tuas bênçãos, Te agradecendo também desde já, pelo dia, pelo pão, pelos livramentos, por tudo, Senhor, que Tu tem feito em nossas vidas, por esta salvação, Senhor, que tem nos escolhido, Tua palavra nos diz que foi Tu que nos escolheste, Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu creio, Senhor, que aqueles que fazem parte desta escolha, eles tomarão posição ao lado da palavra,
eles caminharão, Senhor, na luz do Evangelho de Jesus Cristo, eles estarão somente olhando para Ti, Senhor, nesta hora final que nós estamos vivendo, nesta hora sombria, né, nesta hora de grande, Senhor, confusão, apostasia. A era que nós estamos vivendo, Senhor, seria uma era assim, Pai. Uma era tão parecida, uma era que os dois espíritos caminhariam juntos, né? E que, se possível fosse, enganariam os eleitos, né? Enganaria os escolhidos. Mas os escolhidos não podem ser enganados, porque eles são a semente de Deus. Eles foram predestinados, Senhor, para não ser enganados. Vão ser tentados, vão ser... vai vir tentações, mas eles vão ficar ao lado de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ajude os teus filhos, Senhor, que estarão ouvindo esta transmissão, aonde vão a partícula da noiva de Jesus Cristo, que tu possa, Senhor, despertar tuas sementes, aqueles que estão em um sistema religioso, numa organização, que eles possam sair, Senhor, eles possam vir para a luz do Evangelho, Senhor, porque, Senhor, assim como tu deixaste uma igreja no princípio, Senhor, tu tem restaurado isto através de uma mensagem poderosa, uma mensagem, Senhor, que tu tem enviado neste tempo do fim, para nos tirar, Senhor, de toda a confusão religiosa e voltar para a mesma fé de nossos pais. Ajude aqueles, Senhor, que estão caminhando nesta fé, Pai. Dai força, Senhor, dai livramento, dai vitória, concede os desejos dos corações, Pai. Que eles possam, Senhor, crescer nessa estatura do varão perfeito. Rumo, Senhor, se aprontando, Senhor, para este arrebatamento que está se aproximando. Nos ajude e nos guarda, Senhor, neste dia. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, estas bênçãos para a tua glória. Amém. Vamos tomar uma leitura da palavra de Deus, né? Vamos seguir a mesma sequência, né? Nós já fizemos 2 transmissões, né? Essa é a 3ª transmissão, né, a qual nós estamos fazendo, mas Deus tem colocado no meu coração a fazer a mesma, continuar na mesma linha, né, que a gente tem pregado, né, tem falado, e vamos continuar, né, nesses poucos minutos nós estamos aqui na presença de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Sabemos que tem 2 igrejas, né? Uma que vai subir, outra que vai ficar para a grande tribulação, né? E sabemos que esta hora está se aproximando e cada um de nós temos que tomar a nossa posição ao lado de Jesus Cristo, né? Serão poucos que vão fazer realmente isso, mas aqueles poucos, ele vai ficar com toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Toda a palavra que eu digo, né? Toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Nem mais e nem menos, né? Ele vai ficar com o que está escrito, né? O que não está escrito, a gente falamos na transmissão anterior, é esperar com paciência, né? Tudo vai ter seu momento de nós sabermos, né? A questão do novo nome, a questão da vinda de Jesus, né? A questão dos 7 trovões misteriosos que João foi proibido de escrever, a questão da visão da tenda, essas coisas, né? Que o mensageiro ele falou um pouco, né? Mas ele disse: espere, viva a vida cristã, né? Amando uns aos outros, né? O amor verdadeiro, não o amor. A gente diz aí, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas na verdade os frutos provam que nem ele mesmo ama ele mesmo, né? A própria palavra de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo, você vai amar a si mesmo, né? A palavra de Deus diz isso. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 3. Né? Anote, né? Pegar um lápis, uma caneta, um caderno, anote, para depois você
meditar, né? Ler a palavra de Deus, né? Aquele momento que você tem a sós com Deus, né? No momento que você está em oração, no momento que você está em examinando a palavra, como temos dito, e volto a repetir, é chegado um tempo de nós procurarmos examinar mais. Examinar, né? Examinar e orar, né? Porque aqueles que examinam, Deus vai abrir o entendimento. Deus vai abrir o entendimento. Se você não examina, se você não ora, você vai ser levado. Vai ser levada. Por quê? Porque você não tem examinado, né? Procurado examinar. Você não tem ouvido a qualquer coisa, você tem procurado examinar conforme está na palavra. Então vamos ler aqui capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, né? Deus aplica a sua palavra nos nossos corações. Eu ainda vou ler ainda uma outra leitura. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. E o versículo 6 e 7. Vocês podem anotar depois, né? Capítulo 22, versículo 6 e 7. Diz aqui a palavra do Senhor. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Quem guarda as palavras da profecia deste livro, né? As pessoas têm lido, as pessoas têm ouvido, né? Mas não têm guardado. É em vão. Quando você lê, ouve e não guarda, vai ser em vão seu sacrifício, né? Vai ser em vão sua leitura, vai ser em vão o que você ouviu, né? Mas quando você guarda, o guardar é obedecer, né? A palavra de Deus, né? Quando você guarda, você vai procurar obedecer às palavras do Senhor, né? Ainda que todos fiquem contra você, ainda que você família, né, amigos, amigas, né, parentes, né, ministério, né, companheirismo, né, fique contra você, mas Jesus Cristo estará ao seu lado. Essa será a bem-aventurança no final, porque você tomou a posição ao lado da palavra de Deus, né? Claro que é difícil. Quando nós tomamos a posição ao lado da palavra de Deus, sempre vai ser difícil, né? Chegou também ao nosso conhecimento, né, um tempo atrás, né, quando um ministro falou, ele está sozinho, ele está só. Irmão Brana vem dizendo aqui, eu só quero ler só essa citação do profeta de Deus, né? A boca de Deus vem nos colocar aqui. A Efésios 2:20, né?
firmado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Se nós examinarmos, vocês que leem a palavra de Deus, examinar como os apóstolos faziam, como eles viviam, como eles ensinavam, foi isso que essa mensagem veio fazer, né? Que hoje a confusão tem tirado da doutrina dos apóstolos e profetas. Estão seguindo líderes, seguindo luzes míticas, seguindo doutrinas que não batem com a doutrina dos apóstolos e dos profetas, né? Tem pessoas boas, pessoas pias, pessoas amorosas, a gente sabe, o profeta chega a falar isso, mas por falta de conhecimento, né, nem tem tomado posição lá da palavra de Deus. Mas oxalá que vocês possam tomar, aqueles que ainda estão presos num sistema religioso, né, numa organização, numa denominação, né, possa tomar posição ao lado da palavra de Deus. Se for um eleito, vai tomar posição, vai sair. A ordem de Deus, sai dela, povo meu, né, para não ser participante de seus pecados, das suas pragas, né. Jesus fala aqui em Apocalipse, né, que pede para sair a grande Babilônia, essa grande meretriz, ela tem dado de beber, né, capítulo 17 de Apocalipse, ela tem dado de beber da sua fornicação espiritual, e as pessoas, aqueles, né, estão bêbados, né, não bêbado. Uma pessoa bêbada, né, ela fica, não tem firmeza, né, não tem elevado, né, mas aqueles que não têm se embebedado com o vinho da prostituição, eles têm permanecido firmes ao lado de Jesus Cristo. Então, chegou também ao nosso conhecimento, a gente temos que falar essas coisas, não uma forma de crítica, não de rebater, não de, assim, como é que se diz, vamos ter uma palavra assim mais objetiva, não de julgar, né? Porque só um que pode julgar é a palavra. O Mombrana chega a dizer, não julga um homem pela denominação que ele faz parte, seja ela qual for, mas pelo Espírito que está nele, porque ele está manifestando aquilo. É para engrandecer o nome de Jesus Cristo? É para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo? Ou é para seguir um sistema religioso? A maioria hoje é para seguir um sistema religioso, né? E Deus tem misericórdia, que nos ajude. Então, foi dito, né? Ele está sozinho, ele está só. Mas o Mombrana diz aqui, por aqueles que ficam ao lado de Jesus, ao lado de toda a palavra. Isso é para você também, meu irmão. Para você, minha irmã, que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ali confessou ali na água, ali, se possível for entregar sua própria vida por amor da palavra de Deus que está escrito, pode acontecer isso com você também. Você ser testado pelo nome de Jesus Cristo, ser testado pela palavra de Deus. Mas você não está sozinho, você não está sozinho. Você está com todo poderoso o Senhor Jesus Cristo. Mombrana diz aqui na mensagem, espírito sedutor, e na demonologia, parágrafo 143, vou ler na parte final desse parágrafo, que a gente tem muita coisa aqui um pouco para falar, mas só vou dizer em resposta ao que esse ministro, né? Eu amo ele de todo o coração, Deus sabe, né? A gente tem que amar todos, a própria palavra de Deus, você tem que amar todos, mas não concordar com todos. Você tem que concordar com o que está na palavra de Deus. E toda a revelação que não bate com as Sagradas Escrituras, Mombrana diz aqui nessa mesma mensagem aqui, não creia nisso. Quando ele disse não creia nisso, é por quê? Porque é Satanás, é o diabo. O
diabo se transforma em anjo de luz para enganar, né? Mas a gente tem que amar todos. Eu amo a todos meus irmãos, né? Inclusive, quando eu fiz parte de um sistema religioso, muitos hoje cortam o caminho para não ver, né? Porque a gente fomos expulsos ali da denominação por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça que o sistema religioso vai perseguir você por causa da palavra. Capítulo 24 e 9 de Mateus fala, por causa do nome de Jesus Cristo, você vai ser perseguido. Você vai ser, assim, jogado praga em você, amaldiçoar você, tentar praguejar você mais. Em Isaías 54, 17 diz, né? Vamos ler depois, mas vou querer ler essa citação. Parágrafo 143. Eu vou ler todo esse parágrafo, eu ia ler só a parte final, mas vou ler todo o parágrafo. Da mensagem Espíritos Sedutores, Demonologia. Você anota aí, se você tiver essa mensagem, né? Leia, se não tiver, entre no site da Voz de Deus, tem lá essa mensagem. Parágrafo 143 diz assim: eu digo hoje, qualquer pessoa que verdadeiramente esteja desejando encontrar Deus, ela não deixará nenhuma igreja impor-lhe as coisas que não pode viver. A pessoa não vai deixar nenhuma igreja, nenhum homem, nenhum sistema impor. Né? Isso aqui no mais. Se você tem a natureza de Deus em você, você irá à santidade. Você irá ao correto. Você tomará uma posição pelo correto. Você fará o correto. Você pensará o correto. Você viverá o correto. Se você é um pato, você gosta da água. Se você é um cristão, você gosta de Cristo. Se você é um diabo, você gosta das coisas do diabo. Se você é um corvo, você come coisas mortas. Se você é um porco, você comerá estrume. Onde você está hoje? Correto? Você alega estar aqui em cima comendo as coisas do Senhor, então desce e remexe com o diabo? Há algo errado nisso. Pare de dar ouvido a esses espíritos. Eles são demônios. Aí o irmão Bruno vem dizendo aqui, presta atenção agora. Você que falou isso. Ainda há misericórdia. A misericórdia está disponível. Mas aqui o profeta está dizendo aqui, ó. Não importa se você tem que ficar sozinho. Não importa. Homens e mulheres que um dia chegaram a alguma coisa, na maioria foram homens e mulheres que ficaram sozinhos com Deus. Sempre foi assim e sempre será para aqueles que tomam posição ao lado de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas aqui diz em Mateus, capítulo 9, versículo 24. Capítulo 24, versículo 9. Isso aconteceu no passado, vai acontecer no futuro e hoje está acontecendo no presente de uma forma espiritual. Né? Diz aqui, ó, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você não vai ser odiado, meu irmão. Você não vai ser odiada, minha irmã. Porque você pertence a uma religião, pertence a uma denominação. Você vai ser odiado porque por causa do nome de Jesus Cristo, porque você tomou posição ao lado da palavra. Não tomou posição com a maioria.
Perguntaram ao irmão Brona se Deus estava na igreja dele. O irmão Brona disse: Deus está em sua palavra. Deus está em sua palavra. Deus está em sua palavra, meus irmãos. E todos aqueles que procuram viver esta palavra, se esforçar, porque a Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Né? Mas em Isaías capítulo 54, Isaías 54, anote aí no seu caderno, depois leia, né? Isaías 54 e versículo 17 diz assim, ó: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Tem nada vai te atingir se você estiver firmado em toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo vai tentar, vai jogar suas iscas, né? suas investidas, mas não vai prevalecer, porque você está firmado em Jesus Cristo, né? Está firmado no assim, diz o Senhor, né? Você não é levado por A, por B, né? Você está ao lado de Jesus, mesmo na sua pouca força, né? Como Jesus diz aqui, ó, em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Devemos guardar a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o pecado, irmão, é a incredulidade. É da incredulidade que vem as outras coisas, né? A incredulidade ali é o principal e ali surge, né, os frutos do pecado, né? Então, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Porque aqui Deus tem falado através do seu mensageiro, né? Que homens e mulheres, né, que algum dia chegaram a alguma coisa, na maioria foram homens e mulheres que ficaram sozinhos com Deus. Eles ficaram sozinhos com Deus por quê, irmãos? Porque eles ficaram com a palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus, nem mais e nem menos. Eles foram fiéis à palavra de Deus, eles perseveraram, né, ali, foram fiéis ao Senhor e Deus ajudou, Deus abençoou, né? Por quê? Porque eles permaneceram firmes ao lado de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler ainda em Timóteo, 2 Timóteo, nós vamos ler em seguida alguns parágrafos da mensagem, os ungidos dos últimos dias, né? 2 Timóteo, capítulo 3, anote aí no seu caderno, né? Faça anotação para depois você ler com mais calma, né? É importante a gente ler, né? Examinar. 2 Timóteo, capítulo 3, 1 a 5. É o que está acontecendo hoje. Essa é a verdade. Está acontecendo hoje em nossos dias atuais. E aquele primeiro profeta Paulo, né?
ele já estava vendo, porque o profeta, ele tem um refletor de Deus, ele vê, né? Ele vê, Paulo fala lá em 20 de Atos, né? No qual nós lemos na live anterior, na transmissão anterior. Ele já estava vendo depois da partida dele. Depois da partida surgiriam lobos, né? Porque já estava no coração, irmão. Estava no coração já. Tudo que há no coração um dia bota para fora. É a semente, né? Cada semente produzirá conforme a sua espécie. Mas se for um filho de Deus, se for uma filha de Deus, ele vai romper com tudo para ficar como que está escrito. Para ser bem-aventurado no final. Que a misericórdia de Deus está disponível, é a causa de nós não sermos consumidos. Mas um dia essa misericórdia vai cessar. Hoje a noiva está pedindo misericórdia. Mas naquele dia do trono branco, a noiva vai estar com o júri, vai estar ali com o rei. Para condenar e para absolver. Hoje a noiva está pedindo misericórdia. Venha para o lado de Jesus. Se esforce para o lado de Jesus. Viva vidas cristãs. Ame uns aos outros. Tudo isso a noiva pede. A noiva não está pedindo juízo para Deus matar, para Deus destruir, para Deus ferir. Não. Né? Aquela mulher, a rainha Esté, né? E Rui Assuero, veja. Tinha Mardoqueu, né? E tinha aquele Amã, que era o príncipe ali, estava ali. Amã era um perseguidor do povo de Deus. E veja que ele fez aquela trama para matar a todos os judeus. Veja o que Esté fez, a noiva, né? A Esté significa o tipo da noiva, né? Ela foi pedir misericórdia. E a noiva está pedindo misericórdia. A noiva não está pedindo juízo. Você que tem um caráter de Jesus Cristo no seu coração, você vai pedir misericórdia, você não vai pedir juízo para o seu irmão, para a sua irmã, ou aqueles que estão muitas vezes afastados, ou seja, que saíram muitas vezes ali daquele sistema religioso. Porque o sistema religioso, ele prende as pessoas. Não são as pessoas em si. Mombrana fala na exposição das 7 eras, na era Laodiceia, que não é as pessoas, é o sistema. E tudo que se organiza, o profeta diz que morre, o profeta diz que entra na apostasia. E a apostasia é o desvio da palavra de Deus. É só aquele 1%, ele está 99,9%. Mas aquele 1% fez arruinar toda a massa. Por isso que a ordem de Deus é saia, saia, saia. Mas aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, né? Paulo já estava falando isso, né? Porque ele já estava vendo, ele era o profeta, ele tinha um refletor de Deus. E o profeta desse tempo final, ele pegou diversas mensagens, porque essa era seria realmente a pior de todas. Porque os espíritos dessa outra era caíram aqui. Hoje, terminou num denominacionalismo. O inferno acompanha. Denominação, organização. Tem um homem em cima ali, um homem, tu tem que prestar continência para aquele homem. Tem que reverenciar aquele homem. Quando aquele homem muitas vezes não está com toda a palavra que sai da boca de Deus, seja ele como for. É a Bíblia que diz isso. A palavra de Deus que diz isso. Aí temos que ficar com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Com o que o 7º anjo falou. Não precisamos de substitutos, de querer dar mais alguma coisa. Não. É ficar com o que está escrito.
ficar com a doutrina dos apóstolos, dos profetas, onde Jesus Cristo é o principal pé da esquina. Aí vão se levantar. Vai se levantar contra você, meu irmão. Vai se levantar contra você, meu irmão. Porque você está com Jesus Cristo. Está com toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas diz aqui a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, 1 em diante. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Se você vê cada palavra dessa, você pode entrar aí na internet, no Google, irmão, e botar o que é que significa avarentos, o que é que significa presunçosos, o que é que significa soberbos, o que é que significa blasfemos, o significado de desobedientes, ingratos, profanos, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Lúcifer caiu por causa do orgulho. Lúcifer, né? Ele caiu por causa do orgulho. Ele quis ser um tal maior. Não pode ser a criatura maior do que o Criador, né? Não pode. Por isso que ele perdeu a glória. Mais amigo dos eleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tem que se afastar. Você tem que amar, mas sem afastar. Por quê, irmão? Por que se afastar? Porque não concorda com toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele vai até dizer que crê. O diabo crê. Está escrito lá em capítulo 2 de Tiago. Capítulo 2 de Tiago. 2 de Tiago. E o versículo 9. De versículo 19. Tiago 2. Tiago 2 e versículo 19. 2 e 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios crês e o estremecem. Hoje nós vemos também a questão da doutrina de três pessoas na divindade, né? Que o Pai é uma pessoa, que Jesus é outra pessoa, que o Espírito Santo é outra pessoa. Quando a própria Bíblia diz que não existe isso. Tu crês, aqui Paulo falando, tu crês que há um só Deus, fazes bem, fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. Então, tem muitas pessoas dizendo por aí, eu creio na mensagem, eu creio que... Mas não vive a mensagem. Faz diferente da mensagem. Quero até saber mais do que o mensageiro. O mensageiro quis dizer isso. O mensageiro quis dizer o que ele disse. Quer dar um significado para satisfazer os seus próprios interesses, ao seu próprio sistema, atraindo discípulo após si. Nós temos que atrair discípulos a Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor é para o Senhor Jesus Cristo e alegria para nós. Eu fico muito feliz quando Deus, né, nós temos palmilhado neste evangelho, né, eu poderia estar em muitos testemunhos aqui, né, mas a gente fica feliz quando uma alma é alcançada, quando ele capta a revelação, toma posição ao lado de Jesus Cristo, se arrepende de todos os pecados, é batizado em nome de Jesus. Às vezes aquela pessoa está uma vida toda diferente do mundo, né, assim, é uma vida
né, nas coisas que não agradam a Deus, ali ele toma posição, se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como Salvador, é batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, aí Deus começa a tratar com ele, ó, começa a tratar com ela. Aí Deus começa a mudar ele, ó, mudar ela. Mudar suas vestes, mudar seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de pensar, né? Eu fico feliz por isso, porque é Jesus que faz. À medida que você ouve a palavra de Deus, ouve ao ensinamento, né? Paulo fala, convém que o bispo fez a marido não ser a mulher, que seja apto para ensinar o que está escrito, ensinar o que está sem acrescentar e sem tirar. Ensinar a palavra de Deus sem nenhuma interpretação. Repetir as fitas. Fitas, plural. Não é fita, uma fita só. Mas Paulo fala aqui, né, em 2 Timóteo, né, tendo aparência de piedade e nega a eficácia dela, destes afaste-te. Se você vê que aquilo ali não está de acordo com a palavra de Deus, irmão, afaste-se. Tem que se afastar. Você tem que vir para Jesus Cristo. Vir para o Senhor Jesus. A nossa separação não é para formar uma nova organização, não. É para você ficar na palavra de Deus. O profeta de Deus enfrentou muito isso no seu dia. Mombrana não sabia, né? Até ali os selos, né? Mombrana, assim, o anjo repreendia tanto Mombrana por causa de denominação, de organização, mas quando foi aberto o primeiro selo, aí o profeta disse, agora eu sei porque Deus condena a denominação. Não as pessoas. As pessoas às vezes estão ali, mas não sabem. Eu vou ver aqui a mensagem às eras da igreja, Mombrana falando essa parte aí, né? Essa parte da questão da denominação, né? Todas as pessoas que estão na denominação estão condenadas? Não, nada disso. Nada disso. Vão ter pessoas ali que vão ser salvas, né? Vão ter que passar pela grande tribulação, né? Para poder ser salvo, né? Estou falando aqui nessa parte da denominação, eu vim aqui essa parte, né? Deus falando para nós através do seu mensageiro, mostrando essa questão da denominação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aqui, achei. Um resumo das eras, né? Página 337. Anote aí. Anote aí, que é o que nós estamos vivendo, é o tema que nós estamos falando, né? Sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvido da alma, irmãos. Ouvido não é você ouvir só com esse ouvido natural. É o ouvido da alma. Ouvido da alma. Pare, reflita, analise, né? Vá conferir na mensagem, na Bíblia, se é ou não é, né? Se é ou não é. E eu estou aberto também, né? A gente está aberto também a comentários. Eu deixei até o nosso canal aberto a comentários, né? Mostrar
com um bom espírito, porque se vir com mau espírito, a gente vamos ter que excluir, né, os comentários, né? Vamos ter que repudiar, porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil, as pessoas já estão assim, vão vir numa era de uma grande agitação, né? E você tem que ser, se você tem o amor de Deus no seu coração, se tiver com um bom espírito, pode vir pessoalmente na minha casa, as portas estão abertas, procurar, a gente estamos abertos, né? A conversar no bom espírito mesmo, mostrar, né? Com amor cristão, né? Os fariseus ele não enfrentavam Jesus já aplicava a palavra, mas ele não aceitava. Por quê? Porque ele era um semente da serpente, né? Semente réproba, né? As pessoas que defendem a organização, elas não têm coragem de tomar Deus em sua palavra. Por quê? Porque já está organizado a morrer espiritualmente, né? Isso. Mas se for um eleito de Deus, vai sair. Mas o profeta de Deus diz aqui, ó. Percebe-se que eles são ignorantes. Mas se o arrebatamento acontecesse nesse momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juiz de Deus postado na classe errada. O fato do clero se organizar hierarquicamente com um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente. Sempre tem um presidente, sempre tem uma pessoa tal, sempre tem um tal. É uma manifestação do espírito anticristão. Esse é o mensageiro que está falando. Eu só estou lendo. Eu estou repetindo o que diz as fitas. Mas essas fitas vem colocar também aqui, nós estamos falando aqui, 1 Timóteo 3 aqui falou. Mesma coisa. A mensagem, ela vem colocar a Bíblia Sagrada. Todo fundamento que for contrário a esta Bíblia, é Satanás. É outra, uma revelação que não tem fundamento. Você é contra ouvir a voz do profeta? Jamais. Amo de todo o coração ouvir a voz. Porque é esta voz que vai fazer você obedecer, fazer você crescer, fazer você ser amoroso, paciente, ser benigno, ser temperante. Essa voz, a voz de Deus. Mas a voz do homem? A voz do homem não. A voz de Deus sim. Independente de qual maravilhoso e necessário possa parecer. Nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações, seja ela qual for, irmão, seja qual denominação for, você pergunta a pessoa, né? Hoje a gente pergunta, você Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu irmão, você faz parte da onde? O correto, se ele fosse um cristão, uma cristã verdadeira, ele diz, não, eu sou crente em Jesus Cristo, né? E estou fazendo parte na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana, tal. Hoje na mensagem diz o seguinte: você é de qual companheirismo? Qual companheirismo não é? De qual tabernáculo não é? Já, por quê? Porque ele já tem um fundamento. Um fundamento. Já está organizado. A igreja de Jesus Cristo é inorganizada. Ela fica com a palavra de Deus.
Deus está tratando nessa era, é a única era que Deus está tratando com indivíduos. Mas diz aqui, ó, a palavra do Senhor. Nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está bem no meio do sistema anticristão. Agora, deixe-me dizer isto para deixar bem claro. Eu não sou contra as pessoas. Eu sou contra o sistema. O pastor aqui, Jônio Pedro Rodrigues, não é contra nenhuma pessoa. Sou contra o sistema que está fora da palavra. Ah, eu vou ser contra. Vou ser contra. Vou ser contra, sim. Com certeza. Aí muitas pessoas dizem assim, ah, mas ele não é pastor. Jesus também não dizia que era Jesus. Mombrano também não dizia que era profeta. Mas ele era o profeta. Jesus era Deus, ele era o Senhor Jesus Cristo. E as ovelhas, Mombrano fala aquela mensagem, humilha-te, né? As ovelhas sabem, conhecem. Até essas coisas tiraram da igreja, né? O espírito anticristão tem tirado isso, né? Misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Né? Então, vou repetir novamente aqui. O resumo das eras 337, e vou ler um pouco mais acima para terminar até aqui, nessa parte aqui. Foi-lhe dado o alimento que procedia da adoração de ídolos, o paganismo babilônico envolto numa terminologia cristã. E este mesmíssimo espírito e doutrina estão bem no meio de todos os protestantes e chama-se denominação. Nicolaítismo significa organização, humanizando a liderança da igreja. Humanizando a liderança da igreja. E assim depondo o espírito. Balanismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico em vez de que, irmão? O profeta está dizendo, em vez da Bíblia. Eles tomam a mensagem, querem só ouvir, muitas vezes ouvir, mas não tomam a Bíblia. Que Deus tenha misericórdia. Deus nos ajude. E nesta hora mesmo, muitos do povo de Deus estão presos na armadilha do denominacionalismo. Povo de Deus, estão presos. Não tem coragem para sair. Para tomar Deus em sua palavra. E Deus está clamando a eles. Deus está clamando a eles. Seja que sistema for, meu irmão. Seja que sistema for, meu irmão. Deus está clamando. Ele está dizendo, ó. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. E para que não incorra nas suas pragas. Percebe-se que eles são ignorantes. Ele não aceita. Você vai falar a palavra de Deus? Eles são ignorantes. Tudo bravo. Era o que eram os fariseus. Chegaram para Jesus, capítulo 8, né? Você pode pegar a sua Bíblia aí, capítulo 8 de João. Leia ali, né? Tem aquela parte da mulher adúltera também, mas leia toda ali. Nós cremos em Moisés. Eles estavam presos. Guardavam ali, oravam no muro da lamentação, jejuavam, derramavam lágrimas. Jesus fala até em capítulo 5, né, de Mateus sobre a oração, sobre o jejum, né, ali que os hipócritas, né, ali os capítulo 5, né, de Mateus,
Diz aqui, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, e recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Né? Mas Jesus fala aqui também, aqui, ó, sobre o jejum, né? Capítulo 5, versículo 16 de Mateus. E quando jejuares, não vos mostreis contestado como os hipócritas. Os hipócritas às vezes querem mostrar. Quer subsair, né? Porque desfigura o seu rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mas o teu Pai que está em secreto, teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então os fariseus, ali, aqueles homens, disseram para Jesus, nós cremos em Moisés. Mas Jesus olhou para o coração deles. E Jesus é Deus. Né? Salmo 139. Salmo 139. Deus conhece tudo de você. Sem que haja uma palavra na sua boca, Deus já conhece todas as coisas. Aí eu digo para ele, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Que de mim falou ele. Os fariseus creram em Jesus, pegaram foi pedras para sacudir Jesus. São essas pessoas hoje que dizem que crê na mensagem muitas vezes e rebate você. Ah, ele é um menino, ele foi um dos nossos, agora não está mais, ele está apostatado, está sozinho. Mas nós lemos aqui homens e mulheres que alguma vez andaram sós com Deus e muitas vezes ficaram sozinhos com Deus. Portanto, está com Deus, né? Com o Senhor Jesus Cristo para ser bem-aventurado no final. Então, aqui o Umbrana fala, né, que o nicolaitismo, né, o domínio de um homem sobre o outro, né, o domínio, a liderança. Ele só olha a liderança. Né? E todo mundo tem que fazer, tem que seguir aquela cartilha. Seguir aquela cartilha. Né? E tem um balanismo também por trás, que é o dinheiro. Né? E ele não quer demitir. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Deus possa abrir teus olhos espirituais para que tu veja a sair do engano antes que seja tarde demais, porque a misericórdia de Deus está disponível a todos aqueles, a misericórdia está disponível, estamos no fim, as profecias estão se cumprindo, estão vendo as profecias se cumprindo, mas essa misericórdia vai acabar, vai terminar essa misericórdia. Mensagem do Jiu-Jitsu dos últimos dias, Umbrana pregou essa mensagem, esse é o Jiu-Jitsu dos últimos dias. É o Jiu-Jitsu aqui, viu? O Jiu-Jitsu que diz que crê nessa mensagem. 25 de julho de 1965, né? Faltando poucos meses para a partida do profeta, né? Ele pregou essa mensagem. Ele diz aqui, ó, parágrafo 160, e 161. Mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 160 e 161. Estou lendo a mensagem do mensageiro. Repita o que dizem as fitas. Não fita singular para estabelecer aquilo, mas fitas, né?
A gente estamos nessa transmissão, né? É a terceira parte, né? Quem tem ouvido ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é a palavra. Está falando. Está manifestando através dos lábios humanos. Deus, Ele diz aqui, irmão. Antes de ler essa palavra aqui, eu vou ler essa parte que as pessoas pensam que Deus está usando um aparelho dispositivo, né? Um aparelho, um rádio, é um profeta de Deus que... Mensagem. Deus ocultando-se em simplicidade. Parágrafo 169. Anote. Pois confira. Parágrafo 169. Deus não muda seu programa. É por isso que sabemos que neste dia isto tem de ser simples. A simplicidade de Deus. E muitos estão passando por alto pela simplicidade de Deus. Deus não está em grandes coisas. Deus está nas coisas simples. Nas coisas sem aparência. Deus é tão grande e tão simples que ele nasceu numa manjedoura. E aquele mundo ali estava esperando ele vir num palácio, né? Há 2000 anos atrás, ele nasceu numa manjedoura. E os próprios animais foram adorar ele, né? O jumentinho, ali foram tudo adorar ele. Adorar quem criou aqueles animais. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. É por isso que sabemos que neste dia isso tem de ser simples. Está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade. Mas desde o princípio que poderia ter feito o sol pregar o Evangelho. Será que Deus não fala através do sol? Fala. Será que Deus não fala através da chuva? Fala. Será que Deus não fala através do vento? Fala. Através das estrelas? Fala. Através dos animais? Com certeza. Fala. Tudo foi criado por ele. Ele pode usar a jumenta ali para Balaão, Balaão estava tão cego, porque tinha recebido as ofertas do Baraque, e Deus fez a jumenta falar. Ele estava pensando, ele estava tão com a sua mente cauterizada, né? Chama-se aquela amnésia espiritual, que ele pensava que estava falando com uma pessoa. Ele estava pensando que estava falando com uma pessoa. Estava falando com a jumenta. Deus fez a jumenta falar. Então Deus faz. Mas, se tratando da palavra de Deus, ele diz aqui, ó. Ele poderia ter feito só pregar o Evangelho, ou os ventos pregaram o Evangelho, ou um anjo pregar o Evangelho, mas ele ordenou homens. Homens, plural. Não só um homem, um homem. Ele usou homens. Homens que tenha o novo nascimento. Que tenha o Espírito Santo. Mas se não tiver o Espírito Santo, não tiver o chamado, aí tem que ficar calado mesmo. Tem que ficar só ali caladinho, ouvindo só. Deus ordenou homens para esse propósito. Ele nunca muda isto. Os homens têm mudado. Os homens têm mudado. Aí é com eles e Deus. Mudou, quer mudar? Com eles e Deus. Deus abençoe. Deus tem misericórdia. Mas o profeta está dizendo aqui, ó. Ele nunca ordenou denominações. Denominações, organização, né? Denominação dele, Deus nunca ordenou denominações. Denominações teve origem em Lúcifer. Por isso Deus expulsou. Ele quis fazer lá no céu essa organização. Ele corrompeu anjos. Foi tudo expulso de lá. Deus nunca criou denominações.
Deus nunca ordenou denominações. Ele nunca ordenou grupos de homens. Grupos. Eu sou do grupo tal. Eu sou do grupo isso. Saia disso, irmão. Saia dessas coisas. Saia. A ordem é sair. Saia. Por mais esplêndido que seja. Eu vou para onde? Para a palavra de Deus. Para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele nunca ordenou denominações. Ele nunca ordenou grupo de homens. Ele ordenou homens a pregarem o evangelho, não maquinário, dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem. Então foi o homem que ele ordenou para pregar o evangelho, irmão. A gente tem que ficar com o que a mensagem de custe o que custar. Né? Parágrafo 169. Deus ocultando a simplicidade, né? Nos selos, né? Deus ordenou homens para pregar o evangelho. Homens que estejam na vontade também perfeita de Deus, né? Porque tem pessoas que querem pregar o evangelho, mas não vivem o evangelho. Para você pregar o evangelho, você tem que viver o evangelho. Procurar viver o evangelho. Parágrafo 160 e 161 da mensagem Hoje no Giro dos Últimos Dias, Deus diz assim aqui através do seu mensageiro. Porém, lembre-se, essa igreja pentecostal nos últimos dias, a Laodiceia, a Cristo foi expulso, o grão, o trigo, ele próprio, quando ele tentou, lembre-se, quando ele tentou manifestar a si mesmo na igreja, ele foi expulso. Você tem expulsado a palavra de Deus. Quando expulsa a palavra, quando sai da doutrina dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo foi expulso. É uma organização agora. É uma denominação. Faz me lembrar que o irmão disse, estava dizendo para mim um dia desse, a gente conversa com muitas pessoas. Ô pastor Júnior, tem muitos hoje caroneiro da mensagem. Tem muito caroneiro da mensagem. Caroneiro, mas não quer viver a mensagem do dia, a mensagem da hora. É a pura verdade, né? Tem pessoas que pensam que crê na mensagem já está na mensagem. É você viver a mensagem. Viver ela. Obedecer. Não ser somente ouvinte, mas praticante. Obedecer o que está escrito. Se Deus te chamou para pregar, meu irmão, prega o evangelho, tempo e fora de tempo. Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim. Mandaram até, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né, mandaram Jesus, manda esse povo se calar, mas Jesus disse, se esse povo se calar, até as pedras clamarão. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, quando ele tentou manifestar a si mesmo na igreja, ele foi expulso. Ainda era uma igreja alegava ser ungida. Mas aqui está a palavra, o próprio Cristo. Próprio Cristo. Próprio Cristo. Isso aqui, irmão, é Jesus Cristo. Gênesis e Apocalipse é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. As pessoas hoje têm parte. E parte não vai funcionar. Misturado com credos, misturado com dogmas estabelecidos pelo homem, não vai funcionar. Mas aqui está a palavra Cristo, próprio Cristo, que é a palavra ungida, que virá para o resto de seu corpo, a noiva. Os ungidos, da mesma água que aguou o trigo, como nós falamos, a respeito também, também água o joio. Ungidos, somente os eleitos ou os predestinados serão capazes de detectar a diferença entre eles. Somente o eleito, a eleita, vai detectar a diferença. Por que, irmão, por que vai detectar? Diz aqui, ó.
1 Coríntios, capítulo 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parece loucura. Nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Você não pode instruir Deus. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqueles que têm procurado viver este Evangelho de acordo com Efésios 2:20. Esses têm a mente de Cristo. Saiu de Efésios 2:20, não tem mais a mente de Cristo mais. É outro fundamento. É outro fundamento. Que Deus tenha misericórdia. Deus possa abrir o seu entendimento espiritual, que você possa voltar ao primeiro amor. São capazes de detectar a diferença entre eles. Agora, em Efésios 5:1 lhe diz assim a respeito de como era. Eles são ungidos. Todo mundo diz, glória a Deus. Nós temos liberdade aqui embaixo, aleluia. Nós, aleluia, falamos em línguas e pulamos. Temos liberdade das mulheres. Vocês tentam colocá-las sobre todo esse tipo de coisas. Vejam, prossigam. Não há nada que se possa fazer. Diz, bem, nós falamos em língua, nós gritamos, nós dançamos no Espírito, nós pregamos a palavra. Absolutamente nada a dizer contra isso. Assim fizeram esses homens aqui de volta na Bíblia. Jesus disse, enganaria até o mesmo escolhido, se fosse possível, até mesmo o escolhido. Agora anote a casca, parágrafo 162 da mensagem de Jesus dos últimos dias. Agora anote a casca do grão original, o grão que penetrou no solo, ele não era nenhuma organização. Ele não era nenhuma organização. Ele era um grão em si mesmo, mas quando brotou não era um grão. Era uma organização, veio folhas, trigo. Então ele entrou em outro estágio, qual era uma bola, ainda não era como um princípio, era uma organização. Entrou na casca muitas folhas, Pentecostes quase formado. Agora, olhem para ele. Está formando, tomando a forma o tempo todo, quase exatamente como o mesmo. Se parece exatamente com um grão de trigo, quando você vê essa casca lá. Mas finalmente ele está manifesto. E nenhuma organização, não há mais nenhum condutor. Organização é apenas um condutor. Chega de condutores. O talo deve morrer, a casca deve morrer, tudo mais deve morrer, mas o trigo continua a viver. Esse é o corpo da ressurreição. Desce e os colhe. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vejam, colhe os direitos na ressurreição. Vocês estão seguindo isto? A congregação diz amém. Tudo bem, notem. Então, Mombrano, o profeta de Deus, fala, Deus usando o seu servo, falando sobre organização. Saia disso. Seja ela qual for. Saia. Venha para Cristo. Temos que falar isso porque é a era que nós estamos vivendo. Como é que a gente pode falar em separar-se do mundo, as coisas que não agradam a Deus, se você está organizado? Se está numa organização, como é que Deus pode te abençoar? Às vezes Deus quer te abençoar. E a principal bênção, irmão, a principal bênção, sabe qual é a principal bênção?
é você ter paz no coração. É você sentir Jesus na alma. Sentir Jesus no coração. E muitas pessoas que estão aí dentro não têm Jesus mais. Amor, tem uma forma de piedade, uma forma de aparência. Temos que sair disso antes que seja tarde demais. Temos que tomar uma posição no lado de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sempre tenho dito ao Senhor, se há algo no meu coração a Bíblia diz aqui, uma das orações que Davi orou, né? Davi era segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou. Ele cometeu um adultério, cometeu um homicídio. Mas ele diz aqui, ó, que seja a sua oração para Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Faça isso nas suas orações, Deus vai te mostrar. Se você for sincero no seu coração, aí você está sendo sincero, mas está errado. A sinceridade não vai funcionar. O que vai funcionar para o Senhor Jesus Cristo é a palavra. Passa céus e terras, mas as minhas palavras não vão passar. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Em um outro salmo que Davi fala, é o Salmo 51. Salmo 51. Ele diz aqui, cinquenta e um, 9 e 10. Não, 10 e 11. Capítulo 51, 10 e 11. Eu estou marcando, irmão, aqui as escrituras, né? Porque são versículos chaves, né? A gente não vai perder, assim, tempo, né? Quando a gente for procurar outra vez para ler, né? Está marcado. Mas diz aqui, capítulo 51, 10, 11 e 12. Anota aí, de Salmo. A gente temos que ser sincero com Deus. Você sabe que não está certo com Deus. De duas coisas você não pode esconder-se. É você mesmo. Deus está falando para você. Duas coisas você não pode se esconder. De Deus e de sua consciência. Se ela ainda está, vai chegar um dia com a consciência, ó. Você vai se lembrar naquela hora da morte. Não, Bruna prega aquela mensagem, a igreja é sua condição, né? Aquele pregador salvou 1 milhão de almas. 1 milhão de almas. Ele foi salvo no final, porque é a misericórdia de Deus. Deus viu o coração dele. Deus viu o coração dele. Ele se arrependeu. Houve arrependimento. E tudo está no arrependimento. Tudo está em voltar atrás. Voltar, dá uma volta. Ó. Dá uma volta. Não fique no seu eu. Não fique no seu orgulho.
tudo um dia vai terminar. Temos uma eternidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Salmo 51, 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. A noiva está pedindo isso. A noiva não está pedindo juízo. A noiva está pedindo isso aí. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. A gente tem que ser voluntário, não fazer nada por interesse. Eu nunca gostei disso. Fazer algo em troca de alguma coisa. Deus me conhece. O Senhor Jesus Cristo me conhece. Eu nunca fiz nada em troca de algo. Se eu fizesse isso, estava na denominação. Me ofereceram muitas coisas lá. Eu não quis. Quis a palavra de Deus. Essa mensagem Deus falou na frente da minha casa. Dia 23 de 1 de 1984, às 15 horas da tarde. Quando eu cheguei do hospital. Quando eu caí daquela árvore, né, de cabeça para baixo, num pé de abacate, cabeça para baixo, caí ali. Tem várias testemunhas aqui na minha rua, onde eu moro. E aí, quando chega a me ver, Jânio, aí começa a chorar. Porque virou morto. Eu vi todas essas coisas, irmãos. Todas essas coisas que eu estou vendo hoje. Eu vi lá na quinta dimensão. Uma experiência vivida não é uma experiência contada, falada. E o profeta também viu, quando ele teve aquele tiro que ele levou na perna, né? Então, cria em mim, Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Já pensou um homem sem o Espírito Santo? A mulher tem sem o Espírito Santo? Já pensou? Analise. Um homem sem o Espírito Santo é você manifestar dons, profetizar, curar no nome de Jesus, né? A gente vê, não é isso não. Está muito além disso. Dons, até um bêbado, até uma prostituta pode manifestar. Os dons é dado sem arrependimento, está escrito. Mas o dom só está aqueles que crê em toda a mensagem do dia e procura viver. Tem que passar pelo processo da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. As horas estão avançadas, mas eu ainda vou querer ler ainda aqui alguns parágrafos dessa mensagem. 182. Os juízes dos últimos dias, parágrafo 182, anota aí. Parágrafo 182 da mensagem dos juízes dos últimos dias. Veja, nos últimos dias, um branco pegou essa mensagem há mais de 50 anos atrás. Né? Pegou essa mensagem em 25 de julho de 65. Mais de 50 anos atrás. Um branco pegou, mas hoje está bem pior do que o dia de irmão Branco. Está muito pior. Veja, nos últimos dias, estaria tão parecido que enganaria até os mesmos escolhidos se fosse possível. Oh, que coisa!
A razão pela qual os escolhidos não serão enganados, você sabe por quê? É porque eles são a palavra. Palavra. Vê? Tal como a vida que está na raiz, que eu disse há pouco, não pode negar a si mesmo, a si mesma. Tal como a vida que está na raiz, que eu disse há pouco, como vamos falando atrás, né, nessa mensagem, não pode negar a si mesmo. Vê? Ele é a palavra, e na época da palavra, João capítulo 17, o próprio Jesus Cristo, que é a palavra, o verbo, você anota aí, eu não vou ler esse versículo todo, mas anota aí, São João, capítulo 17, versículo 1 ao 26. Porque essas pessoas muitas vezes odeiam você. Porque você não concorda com eles. Calunia você, fala mal de você, tenta colar uma imagem de você, vai lá para o seu passado muitas vezes. Ah, ele está agora assim, ela está agora desse jeito. Porque você não crê como eles. Eu me lembro quando eu fui expulso da religião, né, os fizeram estudo lá na Assembleia de Deus. Para aquelas outras pessoas, o pastor disse, você tem que sair daqui para não contaminar os outros. Você tem que sair daqui para não contaminar os outros. Você não crê mais como nós cremos. Age em bando. O sistema eclesiástico age dessa forma. Se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia. Por isso que o próprio Jesus disse, deixe e afasta-te. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, suas pragas. Mas você anota aí, João capítulo 1, 17, 1 ao 26, Jesus falando que... Eu vou ler a parte aqui, capítulo 12 e 13, mas vocês anotam aí, irmãos. São João, capítulo 17, 1 ao 26. Mas eu vou ler aqui só 2 versículos aqui, Jesus falando para nós. Jesus aqui na oração, quando ele orou a Deus, né, ali. Mas agora, versículo 13, mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Se você não é do mundo, se você é de Jesus, o mundo vai te odiar. O sistema religioso vai te odiar. Todos vão te odiar. Mas Jesus vai te amar. Tu vai ser bem-aventurado, tu vai ser bem-aventurada. Essa maior recompensa está no final. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar na doutrina dos apóstolos e profetas, na mesma fé de Jesus. A fé de Jesus é a fé que não nega a palavra. Vai vir procurar viver a palavra, mas a fé em Jesus pode negar. Vai ter que passar pelo fogo para ser salvo. Isso é se não blasfemar contra a palavra. Como eu já vi e já ouvi ministro blasfemando contra essa palavra, dizendo que era falso pregar o evangelho. Deus é minha testemunha, e tem testemunha que viram isso também. Mas não precisa falar muitas coisas, porque a gente aqui temos que pregar a palavra de Deus.
né? Se você chega num púlpito e vai desabafar, vai jogar carapuça, você está sendo um hipócrita. Você está sendo um falso. Você está apostatado. Se chegar num púlpito e falar mentiras que não respaldam pela palavra, você está sendo um hipócrita. Você está sendo ladrão e salteador. Está dando o que não tem. É ladrão e salteador, a Bíblia diz. Quem dá o que não tem é ladrão e salteador. Né? Que Deus tenha misericórdia. Mas são fatos, né, que comprovam, né? Eu estava presente quando vi essas palavras, né, dizendo que era pecado o pastor pregar, o apóstolo pregar. O profeta vem dizendo aqui, essa mensagem, o absoluto, diz aqui, o absoluto, mensagem, o absoluto, essa mensagem foi pregada, A mensagem foi pregada em 30 de dezembro de 1962, em Jeffersonville, Indiana, no Tabernáculo Plano, né? Em Jeffersonville, Indiana. O profeta diz aqui, ó, não importa qual seja a sua experiência, então, se algo em que você lhe diz que aquela Bíblia, se há algo em você dizendo que aquela Bíblia não é verdadeira, que aquele poder de Deus, apóstolos, profetas, ensinadores, pastores e os dons do Espírito não são mais os mesmos, como eles foram quando isso fluía através daqueles apóstolos no Pentecoste, há algo errado em seu absoluto. Há algo errado. Isso está ligado a um credo denominacional. Denominação, meu irmão. Denominação não tem como. Isso é a boca de Deus que está falando. Em vez da Bíblia de Deus. Quando ele disse, ambos e terra passarão. Ambos, terra e céu passarão. Céus e terra passarão. Mas as minhas palavras nunca hão de falhar. Observe o que é o seu absoluto. Você tem que estar absolutamente certo de que você está em bom companheirismo com o pastor. Está absolutamente certo de que você está em companheirismo com o presbítero da região. E está absolutamente certo de que você está em companheirismo com o bispo ou algum outro grande homem na sua igreja. Mas se não, seu absoluto não é Jesus Cristo, você pode estar com todas essas pessoas, mas se seu absoluto não é Jesus Cristo, a palavra, né? Pois sobre esta pedra colocaremos no absoluto, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Revelação espiritual, de que ele é e conhece, correto? Agora, quando você se torna como Paulo, tem o mesmo absoluto que ele tinha, uma vida centralizada em Cristo, é uma vida diferente do que você uma vez teve. E isto pode ser a própria vida religiosa que você vive. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, se o seu absoluto é diferente de Efésios 2:20, está ligado a um credo denominacional. Pule fora disso. Pule fora disso, o mais rápido possível. Porque a misericórdia de Deus está aberta, está disponível para todos aqueles. Né? Essa mensagem absoluta é uma mensagem tremenda. Né? Um ministro do Evangelho passou ela para mim, né? Companheiro que também tem defendido esta palavra. Tem muitos companheiros que têm defendido esta palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, a ficar com toda a palavra que sai da boca de Deus. São essas pessoas que vão perseguir a mim, a perseguir a você que está defendendo o que está escrito como é. Mas não temas ao pequeno rebanho. Foi do agrado do Pai assim acontecesse, para que nós pudéssemos permanecer até o final.
Essa hora do teste final está vindo. Né? E Deus está nos chamando a uma separação total de toda a incredulidade. Parágrafo 186 dessa mensagem, o Juízo dos últimos dias. Estou chegando ao final, né? Diz aqui, a razão pela qual os escolhidos, Jesus disse, não serão enganados, porque eles são essa palavra. Eles não podem ser nada mais, eles não podem ouvir nada mais, eles não sabem nada mais, isto é certo. Isto é certo. Mateus 24 e 24, né? Diz aqui uma palavra muito conhecida, anote aí no seu caderno, né? Mateus 24 e 24, diz assim, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais, prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos dissereis que está no deserto, não saiais. Eis que eles estão no interior da casa, não deis crédito, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águas. O Filho do Homem é a palavra, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem veio manifestando a palavra. O profeta que Deus enviou nesse tempo foi para voltar à palavra, voltar a Efésios 2 e 20. Qualquer coisa que vir contra Efésios 2 e 20, pule fora, não creia nisso. Não creia nisso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Moisés não foi levado por todas as personificações deles, né? Teve Janes e Jambres, né? Ali, Janes e Jambres, né? Aquele mágico, né? Moisés disse, agora espere um minuto, faraó. Sabe de uma coisa? O Senhor me disse para fazer isso, mas glória a Deus, eu vejo que os seus homens podem fazer a mesma coisa. Então eu lhe digo o que eu farei. Eu me juntarei a vocês? Isso não soa como um profeta de Deus. Não, de fato. Ele permaneceu apenas tão firme quanto pudesse permanecer. Ele sabia exatamente que Deus cuidaria disso de algum modo, pois ele prometeu, eu estarei contigo, não te deixarei. Se você defende a palavra, vive a palavra, procura obedecer a palavra, Deus vai estar contigo. Deus vai te honrar. Deus vai te ajudar. Porque ele prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, minhas palavras estiverem em vós, pedireis, tudo o que quiseres vos será concedido. Mas se você tem outro fundamento, que não seja toda a palavra, e muitas vezes vem até com a palavra, mas não é toda a palavra, é anulando a palavra, aí, sinceramente, posso te dizer, Jesus Cristo não está contigo. É outro espírito. É outro espírito. Por isso que a ordem de Deus é sair, voltar ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Deus possa colocar corinho nos teus olhos para tu veja. Louvado seja o Senhor Jesus. Demonologia, eu aqui na mensagem necessária, o Nascedor, então falamos um pouco na transmissão anterior. O profeta vem dizendo, né? Vocês podem pegar essa mensagem no site da Voz de Deus.
Parágrafo 94, 96, 105. Então, vou ler logo esse parágrafo aqui. Já estamos encerrando já essa transmissão, né? Mas eu vou ler aqui essa mensagem, esse parágrafo. Diz assim, parágrafo 94. Uma nova natureza, um novo ser, uma nova criação, a natureza de seu Pai. E você crê e ama cada palavra que ele disse. A palavra de todo homem é mentira, contrária a esta palavra. E esta é a palavra de Deus, está vendo? A Bíblia está certa. Não importa o que a igreja diga. Se a Bíblia diz aqui que você vai pregar o Evangelho, e a igreja está dizendo diferente, ou está vivendo um Evangelho de prosperidade, um Evangelho de bênçãos, como a gente vê também no sistema religioso, saia disso. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é ser diferente do mundo. Não ameis o mundo, nem que eu no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, 15 ao 17. Anota aí. 1 João capítulo 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus? Obedecer a palavra, viver a vida cristã, amando uns aos outros, ser diferente do mundo. Não importa o que a igreja diga, a Bíblia ainda assim está certa para você, porque sua natureza foi transformada. Agora, se você tem um pai igreja, você crerá naquele pai igreja. Mas se você tem o Pai, Deus, você crerá na palavra de Deus. Crerá na palavra de Deus. Se você tem como um pai a igreja, você crerá nisso. Porque você é da natureza dele. Da igreja, né? Mas esse é o seu pai. Mas se seu pai é Deus, então você crerá na palavra de Deus. Se você é a igreja, você irá crer na palavra dela, da igreja. Né? Eu podia citar muitas coisas aqui. Mas quem é espiritual, discerne bem tudo, por ele ninguém é discernido, porque tem a mente de Cristo. Se você não tiver a mente de Cristo, você vai crer na igreja, no que a igreja está dizendo, no que o homem está dizendo. Você irá crer na palavra dela. Você crerá na palavra da igreja. Você será o que a igreja diz. Mas se nasceu de novo, então crerá no que Deus diz. Porque Deus é o seu Pai, não o mundo ou os credos da igreja. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Parágrafo 94. É necessário vos nascer de novo. Parágrafo 96, o irmão Brano ainda diz aqui, o profeta de Deus, o profeta que Deus enviou nesse tempo. Eu não adoro o William Branham. Ele diz aqui, irmão, tem muitas pessoas que adoram o William Branham, adoram outros seguidores de William Branham. Tem que falar a verdade, porque essa é a verdade. Custa a minha cabeça se eu não falar a verdade. Aí veja que o profeta vem dizendo aqui, ó. Uma exposição das 7 eras da igreja, parte final. Um resumo das eras. Ele diz aqui, ó. Nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam. Você seguiu o profeta?
Seguir filho do profeta? Seguir um líder, um pastor, um apóstolo? O profeta está dizendo aqui, essa advertência é para mim e para você. Nem por um minuto trago a mensagem às pessoas para que me sigam ou unam-se à minha igreja. Ou comece alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. O verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus, não tem nenhum interesse nessas coisas. Quando se tem interesse nessas coisas, é um outro espírito que está nele. Não o espírito que estava no profeta. Mas se o verdadeiro espírito de Jesus Cristo está em você, vamos terminar aqui o que diz aqui. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, onde os homens tornam-se novas criaturas em Cristo, cheios do seu Espírito, e vivam de acordo com a sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvir a sua voz nesta ocasião, e a Ele completamente render as suas vidas. Do mesmo modo que eu confio em meu coração, me entreguei completamente a Ele. Deus os abençoe e que sua vida rejubile os seus corações. Esse é o espírito que estava no profeta. Se esse espírito que estava no profeta está em você, você vai procurar fazer isso aqui. Custe que custar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Assim é com um cristão, parágrafo 96, necessário vir nascer de novo. Assim é com o cristão quando ele nasce de novo. Veja, ele saiu de um ovo diferente, e só isso, está vendo? Talvez ele tenha, creio que há muitos deles aqui nessas igrejas denominacionais, que são patos genuínos, mas tem um líder de galinha. Isso mesmo. Portanto, simplesmente não entende isto. Parece rude. Não foi o propósito, mas eu estou tentando mostrar um ponto. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não creio em ser batizado neste velho nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não me importa o quanto você tenta explicar. Eu acredito em meu pastor, acredite mesmo, esse é seu pai. Mas se seu pai, se Deus é o seu pai, você se alinhará com a palavra de Deus. Você se alinhará com a palavra de Deus. Pregador, muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsamos demônio em teu nome. Pregadores, não fiz muitas obras poderosas. Evangelista no campo, partai-vos de mim. Vós praticaste a iniquidade. Filhos legítimos, isso mesmo. Se você nasce de Deus, você é lavado nas águas da palavra, separado do mundo, e crê em Deus, você está morto para o seu próprio pensamento, morto para as suas próprias ideias, morto para todos os mais, exceto a palavra de Deus. E ela vive em você, operando novamente através de você, provando que é a palavra de Deus. Você diz: eu estou morto para o mundo, irmão, e nega a palavra de Deus? Você está morto para o mundo e nega a palavra de Deus? Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. Agora estamos chegando ao que é nascer de novo, significa, está vendo? Ainda genioso, ainda mesquinho, arrogante. Alguém diz algo sobre você, você está imediatamente pronto para brigar, e então nasceu do Espírito de Deus? Não. O Espírito de Deus não faz assim, não. O Espírito de Deus é humilde, manso, doce e longânimo. Esse é Deus amoroso, amável, perdoador. Esse é o Espírito de Deus, ó sim.
Mas eles não largam essa denominação e falam em línguas, profetizam, fazem todos os tipos de obras. Jesus disse que fariam, tendo aparência de piedade. Não largam a denominação, porque elas é o pai deles. Nasceram desse pai denominacional. Mas se você nasceu de Deus, este é seu pai. Ele é a palavra. A palavra, não importa quantas sensações você tenha, ainda é filho de Satanás. Até que se torne morto para o mundo e viva em Cristo. Escute rapidamente agora. Uma alma boa ou má, a morte não a muda. Eu tinha muitas escrituras anotadas aqui sobre isso, que queria comentar. O que é uma alma? O que é uma alma? É você. Você é uma alma. A parte de dentro de você, quando você morre, quando qualquer que seja a forma em que essa alma estiver, é assim que ela vai. Ela vai para o seu destino. Você não poderia alterá-la. Não importa o quanto fizesse em prol disso, aquela alma tem de ser mudada aqui, nascer de novo. Você diz, e quando é o Espírito Santo, irmão Bruno? O Espírito Santo batiza no corpo para o serviço. Para o serviço. Mas você crê para a vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Está vendo? Então você é batizado pelo Espírito Santo no corpo para a manifestação dos dons. E assim por diante você crê para a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. E quando você crê, é quando você está morto e nasce, regenerado, uma nova criatura. Muito bem. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Teria muitas coisas ainda para falar aqui, mas as horas estão mandando nós pararmos, né? Creio que vamos continuar na próxima transmissão, né? E que Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus Cristo. Deus possa ajudar a cada irmão, a cada irmã, né? A cada ministro também que estão nos acompanhando, cada pastor, né? Que Deus te abençoe, né? Que possamos, né, obedecer à voz de Deus, né? A voz que Deus tem falado nesses últimos dias através do seu profeta, né? E porque o rapto está muito próximo, sabemos tudo isso aí que estamos vendo, os sinais, né? Estamos vendo todas essas coisas acontecendo nos nossos dias, mas é mistério que aconteça, né? Para se manifestar o verdadeiro, né? O verdadeiro vai ficar com toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, oramos ao Senhor nestes minutos, rogando as bênçãos de Deus, né, para todos. O Senhor Jesus continue nos ajudando, nos protegendo, né, nos livrando de todo mal, né? Abençoe cada filha de Deus, né? Onde tiver uma partícula da noiva de Jesus Cristo, Deus continue ajudando, e aqueles que tomaram posição ao lado de Jesus possam tomar, né? Senhor Jesus, estamos te agradecendo, Senhor, por esses minutos, né? Que tu possa, Senhor, aplicar a tua palavra nos nossos corações, que tu possa nos ajudar, que tu possa, Senhor, nos fortalecer, abrir nosso entendimento espiritual, Senhor, para ver o dia e a hora que nós estamos vivendo, Senhor. Que tu possa, Senhor, ajudar teus filhos, as tuas filhas, Senhor, a tomar posição ao lado da palavra de Deus. Continue, Senhor, operando maravilha em nosso meio, libertando aqueles que precisam ser libertos, curando aqueles que precisam de uma cura, Senhor. Dando força àqueles que estão fracos, Senhor. Libertando aqueles que estão presos, Senhor. Salvando aqueles que precisam ser salvos, Senhor. Que possamos, Senhor, estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ajuda a tua igreja, Senhor, a partícula da noiva de Jesus Cristo. Não só aqui no Brasil, mas aonde, Senhor, cada parte do mundo, Senhor. Que possamos, Senhor, estar nesta fé que ao ver foi dado aos santos. É a fé de Jesus, a fé que estava ali nos discípulos, naqueles apóstolos, no profeta, Senhor. E tu tem restaurado nesses últimos dias através desta mensagem, Senhor. Que nós possamos ficar firmes, Senhor. Não olhando
Senhor, para as lutas, para as dificuldades, mas olhando para o Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço essas bênçãos, te agradecendo por tudo, Senhor, por estas palavras, e que tu possa nos dar mais oportunidade, Senhor, para falar a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder, né? Os irmãos nas suas orações continuam orando por nós, precisamos, né? As orações dos santos, né? Orando um pelos outros, né? Nós estamos também orando por todos os irmãos que estão ligados conosco, né? Ligados nesta mesma fé com a que foi dada aos santos, né? Defendendo este Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima oportunidade. Deus assim nos conceder. Amém.